Meu nome é Lucas, tenho 23 anos e sou membro da congregação cristã no Brasil desde pequeno. Hoje, com o coração cheio de gratidão, quero compartilhar o que o Senhor fez na minha vida, pois Ele é fiel e ouve as orações do seu povo. Este testemunho não é só meu, mas de toda a minha família, dos irmãos em Cristo que intercederam por mim, e acima de tudo, da misericórdia de Deus, que me livrou de uma enfermidade que os médicos disseram não ter cura, a deficiência de alfa-1 antitripsina, uma doença genética rara que afeta os pulmões e o fígado. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Na época eu era um adolescente ativo, gostava de jogar futebol com os amigos da igreja, ajudar meu pai no trabalho e participar dos cultos. Nunca tive problemas sérios de saúde, apenas gripes e resfriados comuns. Mas certo dia, depois de uma partida de futebol, comecei a sentir um cansaço muito grande, como se o ar não fosse suficiente. Pensei que fosse só o esforço do jogo, mas os dias foram passando e a falta de ar só piorava. Minha mãe, que sempre foi muito atenta, percebeu que eu estava tossindo muito, especialmente de manhã, e que minha respiração estava diferente, como um chiado fraco. Levamos isso em oração, mas como a situação não melhorava, meus pais decidiram me levar ao médico. O primeiro diagnóstico foi asma, e me deram um inalador. Por um tempo pareceu ajudar, mas logo os sintomas voltaram com mais força. Eu não conseguia mais correr, subia as escadas devagar, e até cantar nos hinos da igreja se tornou difícil, porque a falta de ar apertava meu peito. Foi então que o médico pediu exames mais detalhados, incluindo um teste de sangue específico. Quando os resultados chegaram, o mundo pareceu desabar sobre nós. O médico nos chamou em seu consultório com um rosto sério. Ele explicou que eu tinha uma doença chamada deficiência de alfa-1 antitripsina, uma condição genética em que o corpo não produz suficiente uma proteína que protege os pulmões. Com o tempo isso leva a um enfisema pulmonar precoce, mesmo em pessoas jovens. Ele disse que não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas e retardar a progressão da doença. Minha mãe chorou ali mesmo, e meu pai, que sempre foi tão forte, segurou sua mão com os olhos cheios d'água. Eu, por dentro, sentia um medo que nunca havia conhecido. Como um jovem de 16 anos poderia enfrentar uma doença que os médicos diziam ser para a vida toda? Naquela noite, em casa, minha família se reuniu para orar. Meu pai, com a voz embargada, começou a clamar a Deus: Senhor, Tu és o médico dos médicos. Os homens dizem que não há cura, mas nós sabemos que para Ti nada é impossível. Olha para o Lucas, ele é ainda um menino, tem toda a vida pela frente. Não permitas que esta enfermidade o derrube. Fortalece-o, Senhor, e se for da Tua vontade, cura-o completamente. Em nome de Jesus, amém. Minha mãe, minhas irmãs e eu choramos juntos, mas naquele choro havia uma esperança que só quem confia em Deus pode sentir. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou entre os irmãos da igreja. Os anciãos, os diáconos, as irmãs mais velhas, todos começaram a orar por mim. Nas reuniões de oração, meu nome era lembrado com fé. Uma irmã, Dona Maria, uma serva de Deus já idosa, mas com uma fé inabalável, me chamou certo dia e disse: Lucas, não tenha medo. Deus vai te curar. Eu já vi o Senhor fazer coisas maiores do que esta. Só não desista de crer. Aquelas palavras me fortaleceram muito. Mas a doença não esperava. Com o tempo, minha saúde foi piorando. Eu perdia peso porque não tinha fome, a tosse era constante e às vezes, quando respirava fundo, sentia uma dor aguda no peito. Os médicos receitaram mais remédios, oxigênio em casa para os momentos de crise, e disseram que eu precisaria fazer fisioterapia respiratória para sempre. Minha mãe, que sempre foi minha cuidadora, aprendia tudo para me ajudar, mas eu via o cansaço em seus olhos. Meu pai, que trabalhava duro para sustentar a família, agora tinha mais uma preocupação. Um dia, depois de uma crise forte, fui levado de urgência ao hospital. Os médicos disseram que meus pulmões estavam muito fracos e que eu precisaria tomar cuidado para não pegar nenhuma infecção, porque meu corpo não teria forças para lutar. Aquela noite, deitado na cama do hospital, com os aparelhos fazendo barulho ao meu redor, eu me senti sozinho e frágil. Mas então, lembrei das palavras do Senhor Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Comecei a orar em voz baixa: Senhor, eu não aguento mais. Se Tu quiseres, pode me curar. Mas se não for da Tua vontade, dá-me forças para passar por isto. Só não me deixes, Senhor. Uma paz estranha encheu meu coração, como se Deus estivesse ali mesmo, ao meu lado. Quando voltei para casa, a igreja toda se mobilizou. Os irmãos faziam jejuns, oravam em suas casas e nas reuniões, o presbítero sempre pedia que orássemos por minha cura. Uma noite, durante um culto de oração, o irmão João,
um homem de Deus muito usado nas orações, me chamou à frente. Ele impôs as mãos sobre minha cabeça e começou a clamar em voz alta: Senhor Jesus, tu que saraste os leprosos, os cegos e os paralíticos, olha para este jovem. Ele é teu, Senhor. Não permitas que o inimigo o destrua. Em nome de Jesus, eu ordeno que esta enfermidade saia do corpo dele agora mesmo. Que os pulmões de Lucas sejam restaurados, que seu fígado seja curado, que seu sangue volte a produzir o que é necessário. Em nome de Jesus, amém. Naquele momento senti algo estranho no peito, como se uma mão invisível estivesse tocando meus pulmões. Comecei a chorar não de dor, mas de uma emoção que não conseguia explicar. Quando voltei para o meu lugar, minha mãe me abraçou e disse: Filho, eu sinto que Deus ouviu nossas orações hoje. Eu também sentia isso. Os dias seguintes foram de expectativa. Eu ainda sentia os sintomas, mas algo havia mudado. Minha respiração parecia um pouco mais leve, e a tosse não era tão constante. Uma semana depois, tive uma consulta marcada com o pneumologista. Ele fez novos exames e, quando os resultados saíram, seu rosto mostrava surpresa. Lucas, seus pulmões estão melhores. Muito melhores. A função pulmonar melhorou significativamente desde a última vez. Não é comum vermos isso nesta doença, especialmente sem tratamento específico. Minha mãe e eu nos olhamos, sabendo que aquilo era obra de Deus. O médico pediu mais exames para confirmar, e desta vez, incluíram um teste genético novamente. Quando os resultados chegaram, o impossível havia acontecido. Os níveis de alfa-1 no meu sangue estavam normais. O médico, que não era crente, balançou a cabeça e disse: Não consigo explicar isso. É como se a doença simplesmente tivesse desaparecido. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, respondeu: Doutor, foi Deus quem curou meu filho. Nós oramos muito, e ele ouviu. A notícia se espalhou pela igreja, e todos louvaram a Deus. Na próxima reunião de oração, eu fui chamado para dar o testemunho. De pé diante dos irmãos, com a voz ainda um pouco trêmula de emoção, eu contei tudo o que havia passado e como Deus havia me curado. Quando terminei, o coro começou a cantar: Ao Senhor pertence a salvação, ao Senhor pertence o poder. Era um momento de muita alegria, e eu sentia que Deus havia me dado não só a cura física, mas uma fé ainda maior nele. Hoje, 7 anos depois, estou completamente curado. Não tomo mais nenhum remédio, meus pulmões funcionam normalmente e posso correr, trabalhar e cantar os hinos com toda a força, sem nenhuma dificuldade. Mas o mais importante não é a cura em si, e sim o que aprendi durante aquele tempo de prova. Aprendi que Deus é fiel, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Aprendi que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Aprendi que nas horas mais difíceis Deus está conosco, mesmo que não o sintamos. Muitas vezes, durante a enfermidade, eu perguntava a Deus: por que o Senhor? Mas hoje entendo que Ele permitiu aquela prova para me aproximar ainda mais dele, para que eu dependesse totalmente de sua graça. Se não fosse por aquela doença, talvez eu não tivesse conhecido tão profundamente o poder da oração, a força da fé e o amor dos irmãos em Cristo. Quero encerrar este testemunho com um pedido. Se você está passando por uma luta, não desanime. Deus ouve suas orações. Ele não nos abandona. Às vezes, a resposta demora, mas Ele sabe o momento certo. E quando Ele age, faz de uma maneira que ninguém pode duvidar que foi Ele. Minha família e eu somos testemunhas vivas disso. Que este relato sirva para fortalecer a fé de alguém que está fraco, para animar quem está desanimado e para glorificar o nome do nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.